Oi, Dani, tudo bem? Gente, que babado, a gente tá fazendo a live juntas, super feliz. Uau, um prazer estar aqui, muito obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, gente, eu sou a Raira, mais conhecida como Ra Maria. Eu sou natural da Bahia, brasileiríssima, né? Morei no Brasil até 2016. Então, eu tenho estado entre os Estados Unidos, o México e viajo esporadicamente entre os países quando posso, mas basicamente baseado na Califórnia. Pode falar um pouco da minha experiência agora ou deixa meio que. Tá, beleza. A minha carreira é muito assim, entre diferentes vertentes, né? Eu faço música há 5 anos, desde criança, eu sempre quis fazer música, ser cantora, escrever, compor. Eu tenho por volta de 100 composições por aí espalhadas, como musical artist, né? Músicas em inglês e português. E eu também sou psicoterapeuta, formei, inclusive, no núcleo de terapias do Jordan Campos, na Bahia. Me apaixonei pela psicoterapia, sempre tive uma paixão pela filosofia, pela espiritualidade. Nos últimos anos eu tenho explorado meditação diariamente, então mudou a minha vida, me transformou. Assim, minhas amigas de infância ninguém me reconhece mais, porque o poder da meditação e do processo mesmo, né, de da gente. A minha tia falava assim essa palavra que nós todos somos diamantes e que a gente está aqui para lapidar. Então, eu acredito que essa minha lapidação nos últimos anos tem sido cada vez mais intensa, né? Tem momentos que parece assim, caramba, agora estou estável, e daqui a pouco vem aquela onda de turbulência, de coisas que, na verdade, servem para nos moldar realmente como pessoa, para a gente se tornar mais forte, resiliente mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, né? Será, Dani? Será que a gente já descobriu o nosso propósito? Vamos lá. O que que é o propósito? É o porquê. Para mim, é a base, né? O porquê de tudo, né? Qual o propósito de ir pela direita ao invés da esquerda? Qual o propósito de escolher focar em tal coisa nesse momento ao invés daquela outra? Então, assim, a gente começa por aí. Acho que o momento chave na nossa vida, pelo menos eu lembro do meu, né? Eu estava casada, há, tipo, 6 anos, 5 anos atrás, e eu lembro do momento exatamente caminhando na rua e eu comecei a perceber os meus pensamentos. Pela primeira vez eu tive essa percepção de que tinha alguma coisa desconectada ali. Eu falei, meu Deus, calma. Tipo assim, claro que a gente sempre teve, né? Nunca ninguém, não, eu comecei a pensar naquele dia, não, mas a awareness, né, que a gente chama aqui de awareness, acho que em português é a palavra trazer consciência, mas não só consciência no fato de julgar bom ou ruim, é a consciência da luz, é a clareza, tipo, trazer clareza a uma coisa. Acho que essas palavras são meio trocadas, assim, em português. Quando fala de consciência, as pessoas pensam muito que é questão do que é, tipo, nível de consciência de julgamento. Não, gente, trazer clareza. Então, eu tive esse momento assim, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? E aí começou, menina, porque para mim foi, acho que, um momento que eu meio que passei por uma crise existencial,
barra crise de identidade, spiritual awakening, né, despertar espiritual, e eu tive que escolher no meu durante entre o meu casamento e seguir um processo, porque os dois não dariam juntos, porque na época o meu ex-marido ele não estava preparado para me suportar nesse processo, ele já tinha passado por algumas coisas, né? Então eu tive que seguir a minha sozinha. E foi aí que as coisas começaram, né? Eu comecei a descobrir os porquês, né? A primeira coisa que bateu realmente foi a questão da música, porque quando eu era criança eu sabia que eu queria fazer música, eu queria cantar, eu sempre tinha aquele sonho, e aí eu entendi que não dava mais para desconectar o meu mundo imaginário do meu mundo real. Eu precisava trazer o lúdico, o sonho para a realidade. Só que aqui eu não tinha conhecimento técnico da música. Desde criança, a minha família era de músicas, eu cantava assim de vez em quando com as minhas primas e tal, mas eu sempre tive muitas inseguranças, eu cresci com vários problemas também, bullying, assim, era muito tímida, sempre cresci muito inwards, né? Muito mais para dentro, vivia muito mais nos meus sonhos do que na própria vida. Então, eu teve essa dificuldade. Falei, como é que eu vou virar cantora aqui nesse mundo? Ninguém me conhece, eu não faço música nem nada. E aí, quando a gente sabe o que quer, os hows, o como, ele se responde por si, né? Então, eu acho que foi a partir daí que as coisas aconteceram. Nina, 3 anos depois, eu já estava com 50 músicas publicadas. Não estou dizendo que, tipo assim, me tornei uma superestrela, uma cantora formada, profissional. Ainda não, mas eu estou no processo, porque todo dia eu me dedico uma certa parte do tempo. Tá, já ganho dinheiro com isso. Gente, é tudo muito relativo. Mas o mais importante é o alinhamento. Então, eu acho que o nome da live, inclusive, era para a gente ter trocado. Como alinhar ao nosso propósito, ao invés de como encontrar o nosso propósito, porque o alinhar é mais importante do que o encontro, é realmente sincronizar, né? Aquilo que você ama fazer com o que você está fazendo todo dia. Então, quando a gente traz o ser, o fazer e, como que fala? O being, do, yeah, quando você traz o ser e o fazer juntos, é aí que as coisas começam a fluir e você vai ver que é propósito atrás de propósito. Hum, o espelho. Sim, lindo isso aí, sim.
Sim. Então, só adicionar alguns comentários pelo que você falou, né? Criar impacto na vida das pessoas. Eu acho que isso também nos dá mais disposição e mais motivo, né? Também para sair para acordar. Todos os dias a gente desperta e é aquela coisa, né? Para mim, nos últimos anos, através mesmo desse próprio processo, eu me vi em diferentes timelines, porque eu acho que é meio que parte do que a gente passa quando a gente começa a sair de dentro para fora, meio que a borboleta sai do casulo, né? Porque tem dias para mim que eu não conseguia discernir, era como se eu tivesse, tipo, assim, tá, calma aí, esse aqui é o sonho ou é aquele plano mental? Aquele plano mental que eu digo do que eu vivia há muitos anos antes, de tipo, eu tenho que acordar, reagir com a vida, né? A reatividade, tipo, eu preciso trabalhar, pagar conta, é isso aí. Mas quando você começa a unir realmente a sua divindade, né? Você se alinha ao o que a sua essência realmente é, aí, gente, é mágica. São muitas coisas. Não é tão simples assim explicar em palavras, mas é o sentir, né? Porque quando a gente começa a viver do sentir, que as coisas começam a sair. Porque você entende que é tudo tão relativo, né? A vida é muito relativa, é sempre a partir do seu olhar, a sua percepção. E aí, trazendo para sua pergunta, como é que eu me sinto com isso? É um meio, né? Porque, na verdade, tipo assim, descobrir, de repente você tem um momento na sua vida que você fala, eu quero muito ajudar as pessoas na área de é, terapia, né? No caso, no meu caso, eu comecei como psicoterapeuta, mas eu sempre quis trazer a psicoterapia para a espiritualidade, porque eu já fazia palestras antes para comunidades aqui nos Estados Unidos, palestras espirituais, onde falava de self-awareness, meditação e tudo isso. Então, eu falei, eu preciso trazer um pouco do científico, né? E aí uniu. Mas mesmo isso, para mim, foi só um caminho para eu mesmo continuar trabalhando comigo mesma, porque não dá para a gente simplesmente entrar na luz e ignorar as sombras, né? Para a gente trazer esse propósito mesmo, se tornar um ser integral também na vida, a gente precisa encarar o todo, as nossas partes de todas as cores. E é aí que está a beleza do processo, porque a gente vai sempre usar, né, o propósito como base, né? Tipo, eu quero fazer aquilo, mas eu tenho que me tornar quem eu sou, como é que eu me torno quem eu sou, né? Encarando os, os demoninhos, né? A impaciência, a preguiça, a inveja, o ódio, esses sentimentos negativos que vêm para lá e para cá, porque tudo isso é energia, gente. Então, assim, quanto mais a gente lapida esse diamante, você vai entender que o seu poder magnético, a sua luz, ela vai se tornar tão forte que vai ter um momento que você não vai precisar fazer muito. A vida faz para você. E nós todos somos capazes disso, sim, de se tornar co-criadores, né? Eu gosto muito de usar essa palavra. Acho que no Brasil vocês usam muito, né? Co-create. E é isso, nós temos esse poder inato, né? Tipo, de atrair as coisas que a gente quer. A vida vai entregar o que você, não só o que você quer, o que você precisa. E o mais importante é a gente entender que o que a gente precisa é mais importante do que a gente quer, porque Deus sabe onde todo mundo está nesse processo. E você é importante, você tem espaço nessa vida, você tem uma história, você tem um propósito e você já sabe qual é esse propósito. Falando para vocês aí que estão entrando, que eu não estou vendo o nome de todo mundo, mas para você mesmo aí.
sim. Então, todos, a gente começa nessa parte mesmo, né? Como eu falei para você antes de ter essa awakening, esse momento que eu falei, gente, o que está acontecendo dentro de mim? Quem sou eu? E tipo, como essas perguntas começaram a fluir em mim, eu também vivi, eu estava trabalhando numa empresa aqui, de 9 às 5 do dia, né? Então, não era a melhor coisa do mundo. Eu acordava 6 da manhã, dirigia 1 hora de viagem para uma outra cidade, ficava sentada num cubículo, atendendo as pessoas no telefone para planejar viagens. Até que não era tão mal, né? Para planejar viagens de pessoas para ir para o cruzeiro, né? Mas eu sabia também que não era aquilo. Então, assim, todos os dias eu oscilava naquela multidão de coisas que eu não entendia dentro de mim. E quando chegou realmente o momento que eu falei, calma aí, preciso entender o que que é, e eu tive essa decisão, eu estava firme com o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu também não estava 100% estável, né? Porque muitas pessoas falam, Ra, eu quero realmente entrar com tudo nessa área aqui, mas eu não tenho estabilidade financeira ainda. Como é que eu faço? Eu vou largar simplesmente o meu trabalho e vou direto para essa carreira? É relativo. Porque tem gente, eu posso dizer para você que a sua fé, ela pode ser suficiente para te manter nisso que o universo vai te apoiar, sim. Porque até aqui onde eu estou, eu também não tive mais assim empregos fixos, mas não é tão fácil assim, gente. Eu não sei se eu aconselharia uma pessoa a dizer assim, eu só tenho esse nível aqui disso, mas eu quero me tornar cantor, eu quero me tornar um pintor ou dançarino ou essas áreas que são mais difíceis, né? Porque as artes tipo, a gente precisa ser bom e precisa de uma certa forma de suporte, de várias outras coisas para nos apoiar a chegar em um certo lugar. Então, assim, o meu conselho, inclusive, é você chegar a um ponto com você que você se sente muito confiante ao nível de fé para dizer assim, tô pronto, é isso. Mas até lá, agora, respondendo a sua pergunta, desculpa que tive que trazer essa outra questão de que eu também já estive no lugar onde as pessoas estão. Eu diria, começa com a meditação. Meditar todos os dias. Começar a escrever. Porque sem introspecção, você não vai saber o que é você. Então, assim, é meio que trazer mais tempo, dedicar mais tempo para o seu mundo interno, enquanto você trabalha com as coisas que você já faz no dia a dia. Se você trabalha de 8 às 5 da tarde, tira 3 horários durante o dia, onde você tem um break, faz meditação. Mas é se comprometer mesmo, assim. Não tô aqui para, tipo assim, gente, se torna religioso, faz isso e aquilo. Não, é só trazer introspecção e se sentir mais confortável dentro de você e trazer a sua awareness, a sua consciência mais para a parte do seu coração, para a parte onde está o seu ser de verdade. Começa daí, porque as coisas, o restante vai fluir. A estratégia é isso. Claro, não tem mais coisas com parte mais business que lembra que o meu a minha pessoa é Ramer e a gente é espiritualidade, é holística, sempre traga as pessoas inwards, mais técnicas, você queria mais assim respostas assim de estratégias. Tá, vamos lá. Então, experimentação, né? Começa perguntando quais são as coisas na sua infância que você mais gostava de fazer. O que que te traz prazer? O que que te traz prazer? O que que você se sente assim que você faz, que você fala, nossa, eu esqueço do tempo quando eu faço isso. Começa a escrever, né, nesses momentos que você, depois que você meditar, depois que você meditar, começa a escrever o que que me fez me sentir a melhor versão de mim na semana anterior. E aí, assim, é que tem a questão. Muitas pessoas vão dizer, tô jogando futebol para homem, né? Ou jogando ping-pong. Gente, aí que tá a sacada. Não é a atividade em si. É o que você sentiu naquele momento que você estava fazendo tal coisa. Eu estava jogando ping-pong. Então, por que você gosta de jogar ping-pong? Porque eu me conecto com fulano, porque eu me sinto que eu posso me sentir eu mesmo, porque eu tenho um desafio ali com relação a questionar se eu vou para cá ou para cá. Então, você começa a entender quais são os traits, né? Os aspectos em você que você quer trazer mais em si, para fora de você. E aí você une esses aspectos
e você começa a entender quais são as atividades que você pode trazer esses aspectos para essa atividade, e de uma certa forma, é um propósito, porque você está unindo, né, o seu ser, essas características, a uma atividade que, de uma certa forma, traz algo também para o lado de fora, para as pessoas fora, né? Você está ajudando de uma certa forma, acrescentando o crescimento de alguém ou o desenvolvimento de alguma área na vida e por aí vai. Faz sentido? Uau! Adorei. Aham. A gente fica pronta no processo, né? Nossa, legal, muito bom. E assim, é a questão do sentir mais também, né? Tem muita gente que pensa que acha que a gente saber realmente o que a gente gosta é tipo assim, ah, não, porque eu penso que isso é bom. Gente, não, a gente tem que sair um pouco dessa fase de pensar demais. É o sentir que tá, é no sentir que tá as respostas, né? Começa a perceber os momentos que você se sente assim, até mesmo com medo de fazer alguma coisa que parece ser muito legal, mas você pensa que é um medo, e às vezes é um excitement, é um sentimento de alegria mesmo que se torna escuro naquele momento que você tá com medo de repente fazer algo ruim, tipo, até mesmo para essa proposta hoje com a Dani, eu tava. Gente, mas eu adoro falar na câmera e falar das coisas, tipo, de compartilhar minha sabedoria, minha história e tudo. Mas eu senti aquele, tipo, meio que a gente fala, tô nervosa, mas é um nervoso bom. Essas coisas, esses são os momentos que a gente se desafia e que a gente cresce. Então a gente tem que sair dessa zona de conforto, de fazer todo dia, às vezes, o que a gente pensa que é o que eu gosto, mas que é o que foi para mim, mas para aquilo que, tipo, vai realmente te desafiar e te ajudar a crescer. Porque a gente está aqui também para crescer. O nosso propósito é crescer espiritualmente, mentalmente, como pessoa em diferentes áreas, né, Dani? Hum,
é o que eu quero ou é aquilo que eu idealizar? Então, tem a diferença, né, do que o eu humano quer, do que a nossa essência quer de verdade. Então, eu passei por isso muitas vezes. Ai, gente, vocês estão me trazendo agora para vários momentos. Então, eu tive um momento na minha vida, na época, assim, nesse processo, que eu falei, uau, tem esse lado meu aqui que quer muito isso e esse lado aqui querendo isso. E eu me sentia meio que os dois polos me puxando para os dois lados. E foi um momento que eu cheguei assim no meio que eu falei, eu preciso trazer esses dois como um para poder viver em paz, porque eu não aguento mais essa questão de idealizar, de criar essas ideias de tudo e não chegar a lugar nenhum. Mas foi então através de muitas orações, de muitas meditações, de jejuns espirituais, de realmente me render nos processos que eu comecei a falar, ok, vamos por aqui, porque eu não aguentava mais. Então, assim, via as pessoas, assim, meus amigos, eu compartilhava isso com eles e ninguém sabia me ajudar na época. Porque, não sei se você já passou por isso, Dani, já chegou algum momento que você pensou, tipo assim, tem duas coisas que estão assim, uma que é esse lado, essa outra coisa que é isso. E aí você fica, tipo, todos os dias meio que desorientada. Você já passou algum momento assim na sua vida? Talvez na adolescência, durante os. Ah, traz pra gente. Travou aqui, eu falei, ai, meu Deus. Boa, isso. Tô vendo a minha tia aqui, ai, que lindo, oi, tia Tati. Ó, estamos falando de propósito. Eu acho que vai fechar exatamente para você aí. Eu posso dar um exemplo da minha tia Tati. É uma pessoa extremamente criativa, demais, assim, pessoas criativas geralmente têm dificuldade em encontrar o seu propósito, por quê? Porque elas são tão boas, elas têm tantas ideias que elas não sabem no que focar. E aí o que acontece? Quando a gente dirige um carro sem saber para onde chegar, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, a mente da gente, quando tem muitas ideias e é criativa demais, tem um dia que é isso, outro dia que é aquilo,
gente, você vai continuar vivendo, fazendo várias coisas diferentes, mas você não vai chegar em uma direção de, tipo assim, me tornei me tornei isso, eu me tornei tal. Então, assim, eu me via muitas vezes nesse processo de reencontro, de me encontrar, tendo várias ideias criativas de empreendedorismo. Eu quero me tornar isso, outro dia eu quero isso, aquilo. E não tinha um plano, não tinha uma definição. Então a gente precisa sempre trajar uma meta, né? Então, assim, voltando ao exemplo da minha tia Tati, que ela é muito criativa. Ela queria ser, na cozinha, ela cria pratos incríveis, diferentes, assim, coisas que você, meu Deus, a comida da minha tia, da minha mãe, inclusive, assim, divulgo porque, porque é muito bom. Nunca vi em lugar nenhum, assim, sabe? Mas por que que elas não seguiram isso? Porque, gente, não é simplesmente gostar de fazer, não é simplesmente ser bom nisso, é realmente se montar, é realmente como é que a gente meio que se despede daquele eu antigo que não nos ajudava para trazer a nossa consciência para um nível maior, onde a gente vai estar desafiando todos os dias as nossas crenças limitantes, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, para a gente trazer cura para nós mesmos, e aí a gente volta para aquela questão